Olá amigos, chegamos ao final da lição número 5, a lição que falou sobre a ressurreição antes da cruz, a ressurreição antes mesmo de Jesus ter falecido, antes mesmo de Jesus ter ressuscitado. Como aprendemos coisas maravilhosas, como o poder de Deus foi exaltado, como a confiança nesse poder assim foi colocada em nosso coração, acendendo uma chama de esperança. Aqueles que perderam seus entes queridos, com certeza se viram assim na possibilidade de um encontro maravilhoso. A ressurreição dos mortos que creram em Jesus no dia da volta de Cristo será assim, só não será maior do que a sua volta, porque milhões de anjos acompanharão Jesus. Depois desse evento glorioso, a terra vai tremer, porque os mortos serão assim oferecidos pela terra para que eles obedeçam a ordem de Jesus: vinde, benditos do meu Pai. Será um evento glorioso. E na Bíblia nós estudamos essa semana que antes de Jesus enfrentar mesmo a cruz e a sua morte, Jesus Cristo ele provou que antes da sua morte a ressurreição era possível. No Antigo Testamento nós encontramos exemplos de pessoas ressuscitadas que foram assim levantadas da tumba pelo poder de Deus, tá? Esses exemplos iniciou com Moisés, que teve assim o privilégio de ser acordado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Moisés queria entrar na terra prometida, olhou de cima do Monte Nebo para aquela terra gloriosa e ele não conseguiu entrar. Mas Jesus prometeu a ele uma terra melhor e o ressuscitou e o levou para o céu. Tanto que na ressurreição de Jesus, o diabo ele reclamou a posse do corpo de Moisés. Como diz o livro de Judas, capítulo 1, verso 9, Jesus preferiu não assim dizer nenhum tipo de situação ou repreensão contra o diabo. Mas ele disse: o Senhor te repreenda. O seu problema é com o Pai e o Pai vai te repreender. E o diabo queria reclamar o corpo de Moisés, porque disse: Moisés é um pecador. Mas Moisés muitas vezes ofereceu sacrifício por seus pecados. Muitas vezes Moisés mostrou que acreditava no Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E isso garantiu a Moisés a salvação. Mesmo assim, o diabo acreditava que tinha a posse do corpo de Moisés, como ele acredita que tinha a posse do corpo de todos os pecadores dessa terra. Mas pecadores transformados são pecadores garantidos para a vida eterna. Ellen White, no livro No Deserto da Tentação, na página 72, escreveu o seguinte: Cristo ressuscitou Moisés e o levou para o céu. Isso exasperou Satanás, levando-o a acusar o Filho de Deus de invadir o seu domínio, roubando da sepultura sua legítima presa. Ou seja, Satanás disse para Jesus: ele me pertence, ele é um pecador. Jesus pode ter dito para ele: mas o sangue que eu derramei na cruz o lavou de todos os pecados. E isso garantiu a Moisés a ressurreição. Tanto é verdade que Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração com Jesus Cristo para apoiá-lo no sacrifício que ele iria fazer. O sacrifício de Jesus foi algo tão impressionante que só a ressurreição superou o momento da morte de Cristo. Certa vez um pintor muito famoso queria pintar o quadro de uma ciganinha. Ele foi andar pelo mercado e descobriu ali, nos arredores do mercado, uma ciganinha. Conversou com os pais e disse: eu gostaria de pintar um quadro da ciganinha, eu vou pagar uma quantia para a menina. E os pais então permitiram. Ele disse: olha, o meu estúdio é em tal rua, assim, assim. E a menina, no dia seguinte, lá estava para, posar para a pintura do quadro com o nome A Ciganinha. Enquanto o pintor traçava as linhas do rosto da menina, a menina viu na parede um quadro de Jesus crucificado que o pintor havia feito. Ela olhou aquele quadro e perguntou para o pintor: quem é aquele homem que está pregado naquela cruz? O pintor disse: você não conhece aquele homem? Disse: não, nunca vi, a primeira vez que vejo esse quadro. Então o pintor disse: ele é Jesus. Jesus, disse a menina: quem foi Jesus? E o pintor falou para a menina do nascimento de Jesus, do seu ministério, do seu sofrimento, da sua morte e de sua ressurreição. A menina disse:
O que o Senhor quer dizer com ressurreição? O pintor disse com um certo entusiasmo, ele morreu, mas ele está vivo. Ele está vivo? Disse a menina. Perguntou a menina. Sim, disse o pintor com entusiasmo. Ele está vivo. A menina, vendo o entusiasmo do pintor, disse, o Senhor deve amá-lo muito, hein? Ele morreu pelos seus pecados também? O pintor já havia muito tempo que não se importava com assuntos religiosos. Mas a pergunta da menina fez esse pintor refletir. Ele morreu pelo Senhor também? O Senhor deve amá-lo muito. O pintor abaixou a cabeça e disse, não, filha, eu não o amo tanto quanto eu gostaria de amar. Mas por que o Senhor não ama? O Senhor fala com tanto entusiasmo sobre esse tal de Jesus. O Senhor não quer me falar um pouco mais? E o pintor ali começou a falar para a menina sobre Jesus. E naquele momento em que ele falava sobre Jesus, seu coração foi convertido. O coração da menininha foi convertido e os dois louvaram a Deus por terem encontrado a salvação em Cristo Jesus. A ressurreição estava sendo assim compartilhada para aquela menina e ela depois para os pais. E começaram a crer no poder da ressurreição. No estudo dessa semana nós aprendemos sobre as ressurreições que o profeta Elias procedeu e o profeta Eliseu também. Fizeram, operaram esse milagre da ressurreição pelo poder divino. E isso alegrou as pessoas. A viúva de Sarepta, que estava quase passando fome, ficou feliz com a presença do profeta e mais ainda com a ressurreição ali do seu filho. Então, existe ali uma conotação de súplica, de pedido, de crença, de fé na história dessa viúva de Sarepta. O profeta Eliseu foi morar na casa de uma mulher rica, o marido dela, e juntamente com ela deram ao profeta Eliseu um quartinho para ele descansar quando estivesse naquela região. Eles tiveram um filho, o menino acabou morrendo. E a mulher insistiu com o profeta Eliseu, você tem que fazer alguma coisa. E Eliseu foi e ressuscitou o menino. A alegria inundou o coração daquelas duas mães, ao ver seus filhos mortos, vivos outra vez e poder abraçá-los. Por isso que o poder sobre a morte foi evidenciado nesses dois exemplos. No primeiro exemplo com Moisés, depois com Elias e com Eliseu. A ressurreição da filha de Jairo, por exemplo, mostrou como Jesus considerava a morte como se fosse um sono. Ela dorme, disse Jesus, mas vou despertá-la. E as pessoas sorriram, caçoaram de Jesus. Mas ele fez um milagre grandioso. Ele disse, menina, eu te mando, levanta-te. O filho da viúva de Naim, que coisa impressionante. Uma procissão chorando e outra procissão alegre por ter Jesus, o doador da vida. E ele parou aquela procissão que levava o morto para o cemitério. E ali então ele disse, moço, levante-se. E o moço ouviu a voz, a ordem imperiosa do doador da vida. E levantou-se e foi entregue à sua mãe. Que alegria, que lágrimas de alegria essa mãe agora ela deixou brotar dos seus olhos. E as pessoas em volta glorificaram a Deus dizendo, um grande profeta está entre nós. Depois foi a vez de Lázaro. Lázaro, amigo de Jesus, estava doente. As irmãs mandaram um recado. A pessoa que o Senhor ama, mais ama nesse mundo, está doente. Venha depressa, cure-o. Elas esperavam uma cura. Jesus se demorou, Lázaro morreu. As irmãs se desiludiram com Jesus, mas depois, quando Jesus se postou do lado da sepultura, que já cheirava mal, o cheiro já transpirava para fora, Jesus disse, tirai a pedra. E o odor de carne apodrecida inundou todo aquele ambiente. Mas isso não intimidou Jesus, ele orou ao Pai. E mais uma vez, o poder da vida sobre a morte foi evidenciado. E Lázaro saiu para fora. E a alegria foi contagiante. As irmãs correram para abraçá-lo, os amigos também. E Jesus ficou feliz porque mostrou que o doador da vida, o próprio Deus, esteve ali autorizando a ressurreição de Lázaro, morto há 4 dias. Elas queriam uma cura, receberam uma ressurreição. E deu-nos um exemplo para o futuro, quando Jesus Cristo vier nas nuvens do céu e chamar os mortos que o serviram para que acordem. Quanta alegria haverá nesse glorioso dia.
quantas glórias a Deus, quanta homenagem ao Altíssimo por aquilo que os seres humanos vão receber, né, das mãos do Criador, recebendo seus entes queridos que um dia deixaram saudade e agora estarão participando com eles numa jornada para toda a eternidade. Vida eterna, prometida aos que estiverem vivos, vida eterna, prometida àqueles que ressuscitaram pelo poder de Deus. Por isso, para confirmar nossa esperança, o apóstolo Paulo escreveu o que está no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14. Ele escreveu o seguinte: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele outra vez. Louvado seja Deus. Eu perdi meu pai com 17 anos. Eu perdi meu filho quando ele estava com 45 anos, agora na Covid, em 2021. Eu perdi o meu tio Benjamin, também vitimado pela Covid. Eu perdi o meu irmão exatamente há um ano atrás, de Covid, morava nos Estados Unidos. Mas todas essas pessoas alimentaram a minha esperança de vê-lo um dia na manhã da ressurreição. Isso tem me motivado a me preparar, a pregar e a mostrar que Jesus em breve virá e que sua vinda vai trazer de volta à vida todos aqueles entes queridos que nós apreciamos e que descansaram em Jesus Cristo. Deus te abençoe. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a sua vida. E Ele possa te abençoar e te dar a paz e te colocar esperança no coração. Se você perdeu um ente querido, não assim afunde na tristeza. Olhe para cima. Seu olhar não pode ser para a sepultura, tem que ser para cima, para a volta de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe e coloque essa esperança assim pura e cristalina em nosso coração. É o que pedimos a Jesus e vamos orar agora. Obrigado, Senhor, porque essa semana nós estudamos que a ressurreição foi um fato real, mesmo antes de Jesus morrer na cruz, mostrando que o Senhor tem o poder sobre a morte. O Senhor é o doador da vida e pode proceder à ressurreição dos mortos quando Jesus voltar a essa terra. Agradecendo por isso. Em nome de Jesus, amém. Fica com Deus, um beijo no seu coração. E anime-se, vença a tristeza, supere a saudade, porque a vida continua até Jesus voltar. Que Deus te abençoe. Tenha um dia de preparação abençoado e um feliz sábado na presença do Senhor, na sua casa. Deus te abençoe. Amém.